internet conecta, mas também invade. Entre câmeras, opinião, algoritmos, existe uma vida emocional real acontecendo. Eu sou a Juliane, psiquiatra. Aqui nós estamos no canal Naturalmente e hoje nós vamos falar com uma influenciadora aqui da nossa cidade que, além de ser influenciadora, tem a sua formação como arquiteta, está nessa área há 10 anos. E aí nós vamos tratar sobre uma coisa, né, que é urgente a gente falar. Como que a profissão de influenciadora afeta a saúde mental, a identidade e os limites? E como que a psiquiatria pode ser uma aliada, né, nesse processo? Vem para cá, Maju. Obrigada por você Eu estar que aqui com a gente agradeço. É hoje. um prazer compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha carreira com vocês. E aí, assim, né, a gente às vezes pensa assim, né, por que que será que a gente vai colocar uma influenciadora para falar aqui no canal, né? E aí, a hora que a gente para pensar como a nossa vida hoje está no digital, né? Assim, existiu uma mudança bastante grande depois da pandemia, acho que principalmente, né? E dentre as coisas que a gente tem muita curiosidade de saber, eu acho que você vive muito isso, essa coisa da curiosidade, né? Pela tua vida, pelo que você vive, pela tua profissão. Quando que você percebeu, Maju, que a Maju, né, a sua imagem também virou o seu trabalho? Ju, acho que assim, na verdade foi muito, eh, não foi por acaso, assim, né, eu falo que não é que eu comecei a compartilhar a minha vida e depois isso virou o meu trabalho, não, foi planejado. Então, quando eu comecei, eu era blogueira de blog mesmo, escrevia sobre tendência, site. Então, assim, eu quis, então a minha primeira aparição na internet não foi como pessoa, e sim como trabalho mesmo, assim, não tinha nem Instagram, era de Facebook e site. Uhum. E, então, assim, foi proposital essa o aparecer, né. Então, eu sempre como acho que já fazem 10 anos que eu tô aí nessa carreira, tudo foi muito planejado, assim. E a maioria das pessoas acha que não, né. Não, o que Acha que fala assim: "Ah, você não acontece tinha o que fazer, é. vai lá ser blogueira, vai lá", né. Existe, não, existe Aham, gente que começa a compartilhar e com isso dá uma acontece. viralizada, conquista um público, mas o meu não, eu comecei e com o meu trabalho eu conquistei o público, não foi com a minha vida. Uhum. Então realmente foi com falar de moda, foi com esse compartilhar, mas eu falo que é totalmente interligado com a nossa vida, né, apesar de hoje eu escolher saber muito bem separar o meu trabalho da minha vida, eu nunca esqueço até uma marca muito boa, assim, né, que eu tive um contrato muito extenso na minha vida, que quando eles me procuraram, ela falou: "Olha, Maju, a gente já tá aí há pelo menos um mês, a empresa tá assistindo o teu perfil para ver se você, tem postura para ser o rosto da marca". Então, assim, eu nem imaginava e eles estavam vendo como eu me comunicava, o que eu fazia, qual era o meu lazer, qual era a minha vida, para ver se condizia Sim. com a postura da empresa, porque, se realmente eu vivia o que para eles era importante, ainda que era uma marca de roupa. E é interessante, porque antes a gente só via isso, assim, para top models, tá, assim, você, né, será que essa pessoa tem a cara da marca, né? Até a gente estava conversando um pouco sobre Aham. isso, assim, como que a questão da profissão, da profissionalização, né, Maju, quando você fala que começou com uma intenção, a intencionalidade de comunicar e de estar vivendo essa profissão, porque acho que é uma das coisas que pega muito, de falar: "Isso é uma profissão?", Aham. né? É a que nem você estava falando: "Ah, faz um videozinho ali", É né? fácil, né, só faz um videozinho pra mim e tá tudo E certo. tem muita coisa, gente, por trás do É, que aparece, né, Maju, é. do que é colocado como um resultado, né. Eu falo: "Gente, é um trabalho, assim como qualquer outro". Como a gente falou no início, assim, não foi uma foi tudo muito proposital, né, não aconteceu. Eu já estava na faculdade quando eu falei: "Gente, eu não é isso que eu gosto", não sabia muito bem o que eu gostava, eu falei: "Eu vou fazendo faculdade, vou fazendo o que eu gosto", Uhum. porque na minha casa tem que ter formação, tinha que ter faculdade, então eu fiz, falei: "Mãe, vocês queriam uma faculdade?" Porque eu acho que é importante, eu acho que o estudo é sempre importante, nunca é perdido, ainda que eu não tenha seguido a área, né, de Eu acho que é tão arquitetura. importante você falar isso, né, porque a É, gente tá vivendo uma não, a gente não geração, pode né. trocar, a gente não pode trocar. Você sabe que até a gente estava conversando esses dias e a gente viu uma entrevista, né, de pessoas que têm uma
uma carreira muito promissora e que interromperam as faculdades, porque achavam Uhum, que aquelas faculdades, para eles, já não comportava aquilo que eles almejavam. uhum. Mas eles passaram nessas grandes faculdades, eles tinham uma bagagem para daí falar: "Não, não é isso". Não é Agora a gente isso, vê muita gente querendo já o topo, sem ter a estrutura, sem ter aquilo que sim. o estudo traz para a vida da gente, né, porque por mais que você não use tudo que você aprendeu na faculdade, conhecimento nunca é perdido, né. É, não, total. Eu falo que a gente, realmente não tem como trocar pra: "Ah, eu quero ser blogueira, eu quero ser qualquer coisa". Hoje, talvez eu faria uma outra área? Talvez. E não quer dizer que você não possa fazer E não quer também, dizer que né. eu não possa, mas eu falo, já a minha carreira já anda como eu gostaria, assim, sabe. Então, assim, se eu não tivesse satisfeita, talvez eu fizesse uma outra faculdade, talvez eu faça um dia, não sei, Uhum. mas eu acho que nunca é perdido, eu acho que é extremamente importante, porque é comunicação, eu acho que tudo é vivência também, né. Experiência, né. É, e Acho que querendo ou não. A Maju que faz vídeo hoje e que trabalha hoje não é a mesma de 10 anos atrás. Não, com certeza. Eu falo que a gente muda, né, a gente muda constantemente. Nessa semana a gente estava falando na minha família, assim, a minha tia me perguntou: "Maju, sempre foi você que negociou os seus trabalhos?" Sim, sempre foi, por um período não, né, agora já nem sempre sou eu, mas, eu tive que aprender. Então, assim, eu falo que a gente vai evoluindo, a gente vai se amadurecendo, vai precisando negociar, vai precisando a Uhum. gente vai, se encontrando com as dificuldades da vida e você tem que ir se virando. Então, com isso, aprendi muitas outras áreas, né, E negociar, e essa parte deve ser super difícil, a parte do dinheiro, né, porque todo mundo acha que é só isso, que é só isso. mas às vezes colocar valor no que a gente faz e não preço, né, porque tem Sim. um valor, tem um tempo de vida que você está dedicando ali, tem os bastidores que são horas e horas, né. Quando eu conheci a Maju, assim, eu lembro que a gente já conversava sobre isso, né, às vezes eu via ela editando vídeo no salão ali, fazendo as coisinhas dela, e eu falava: "Cara, olha o trabalho que é". E você estava comentando com a gente de assim, eu fiquei espantada. Gente, quantas horas no dia você levou pra fazer? 8 horas. Eu ia contratar, a pessoa não me respondeu, eu precisava entregar, porque eu acho que compromisso é compromisso, eu tenho muito isso, assim. Uhum, Compromisso, se eu te falei um negócio, pra mim é até difícil, porque eu sou muito rígida no que na minha palavra, assim, uhum, sabe. uhum. Então pra eu falar que: "Ai, desculpa, não deu pra entregar, né", tem que realmente ter, assim, desabado o mundo. Então eu fiquei 8 horas e eu editei o vídeo como eu gostaria. Hoje, claro, eu prefiro contratar muitas vezes, né, porque é uma coisa que não precisa ser feita, mas a gente sabe cobrar, né, então e a gente tem que se virar, tem que aprender, dentro do nosso trabalho acho que tem várias áreas, então eu sei, eu me viro, mas eu acho que é importante as pessoas saberem que é um trabalho que exige muito, às vezes é um vídeo de 10 segundos, de 1 minuto, que você levou horas, um dia inteiro pra fazer, fora o tempo de busca de referências também, que é muito longo. Pra estruturar tudo, né, e pra trazer essa novidade, né, porque a Uhum. internet hoje ela exige muito isso, é O tempo novidade o tempo todo. todo, né. Tentar fazer alguma coisa diferente para chamar mais atenção. A concorrência da visibilidade ela é muito grande, né, então, se eu não estiver fazendo algo diferente, tem muita gente fazendo. E ao mesmo tempo, né, essa coisa de que, embora você saiba dividir muito a tua vida e o teu Uhum. trabalho, tem muito da tua vida no teu trabalho o tempo todo, né. Tem muito. Eu acho que é muito difícil separar, assim, eu separo o que eu vou mostrar, mas, a minha personalidade, o jeito em que eu realmente vivo, acho que é difícil a gente mudar, né. Até uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: "Gente, a vida da internet é uma mentira, porque, deixa a gente depressiva, às vezes a gente posta que é saudável e que, sei lá, tá magra e a nossa vida é assim, e na verdade a gente tá totalmente descompensada e tudo mais". Eu falei: "Poxa, isso não é verdade". Isso é o que ela tenta mostrar na internet e não condiz com a vida dela. Por isso, ela postou que estava com uma depressão, por, enfim, existir 2 lados, mas pra mim não existe isso, porque no meu caso, essa é a minha vida. Uhum. Então eu compartilhar que eu treino, que eu como, nunca vai me dar algo de, tipo, eu não me reconhecer, porque sou eu. E é interessante, né, até a gente já ia avançar para uma outra situação que, assim, eu vejo, infelizmente ou felizmente, não sei, Uhum, algumas pessoas que falam assim, que trabalham com isso e falam assim: "Ah, ó gente, eu não fico postando aqui
quando eu não tô bem, eu não fico postando aqui coisas tristes, eu não gosto de trazer para vocês conteúdos de coisas que não são legais. Eu quero estar aqui bem para vocês, eu quero estar aqui, mostrando coisas legais e tal. Como é que você vê isso, assim, Maju? Eu sei que as pessoas gostam muito e elas às vezes se identificam com um momento mais frágil, eh, enfim, eu sei disso, só que esse não faz muito meu perfil, Ju, sabe. Eu acho que todo mundo, independente da sua posição ali da vida, tem suas dificuldades ali no seu dia a dia com a sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, então acho que ninguém pega o celular pra ver alguém chorando, pra ver porque não tem como você, falar que isso não contamina. Você vê alguém chorar e não sentir nada, não tem Mas como. você não acha que às vezes algumas pessoas usam isso para engajar? Não, total, mas não, total. E Né? Porque, assim, a gente vive essa busca. tristeza conecta, Aham. engaja, e as pessoas parece que gostam, né, As de ver é. que se você também sofre. Eu entendo que conecta, mas não faz o meu perfil isso, porque eu acho que se a pessoa entrou, eu acho que tem que ser uma distração, eu tenho que ser aquele momento, Do assim, entretenimento mesmo. tipo, poxa, a vida já é tão pesada, deita lá, Aham. fala: "Nossa, que gostoso, que roupa bonita, Uhum. que treino legal, cachorrinho fofo". Eu Aham. acho que tem que ser algo pra agregar. Se for só pra eu não sei, acho que contamina. É, mas é que assim, a gente dentro disso, a gente tem muito essa coisa da mentira e daquilo que né, essa a gente fala dessa positividade Uhum. tóxica ou da vida perfeita do Instagram, que não é real e que traz muito essa dificuldade das pessoas de entenderem a própria realidade, Sim. né, e de falar: "Olha, fulano tá nas Maldivas, o outro come comida boa o dia inteiro e olha aqui minha vida como é que tá", porque Uhum. o que é veiculado é muito disso só do bom, né. Aham. E às vezes esse contraponto do que também às vezes não tá tão legal, mas é essa coisa do equilíbrio, né, o quanto que eu vou mostrar da parte que não é tão boa, sem pensar apenas no engajamento que notícias de desastres ou catastróficas vendem. Aham. Então eu acho que é muito bom a gente ver pessoas compartilhando coisas boas, viagens, estarem felizes, né, que eu tô falando sobre compartilhar sempre os momentos bons. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que não é só aquilo. A gente posta o que a gente quer postar, o que a gente quer mostrar, como a gente quer mostrar. Então eu falo que, gente, eu zero me iludo quando eu vejo, a vida das outras pessoas, assim. É claro que às vezes a gente olha e fala: "Nossa, que delícia", tal, mas assim, aquela coisa de, nossa, é uma família perfeita, uma pessoa extremamente, eh, consciente de tudo. Gente, às vezes a pessoa está despencando e vocês não estão percebendo, sabe, porque ela tá mostrando o que ela quer mostrar naquele momento. Mas é o que a gente estava falando, né, nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem esse feeling, sabe, e Separar separar, isso, de né. falar: "Olha, ela tá postando o que ela quer, mas não é só isso", porque senão fica essa coisa da vida perfeita. E aí parece E que a sua minha vida tá péssima, né, só você tem exatamente. problema e a pessoa vive perfeitamente. E aí leva muito essa coisa de todo mundo querer ser blogueiro. E De é todo mundo querer agora largar tudo, não estudar nada, fazer qualquer coisa. Parece que é um luxo, é um glamour, tem esse lado, mas de novo, gente, vivendo os 2 lados, a gente vê que não, assim. Esses dias eu fui num lugar que eu sei que, tipo assim, muita gente gostaria de estar e tudo mais, e o pedaço em que eu filmo e todas as blogueiras que estavam lá filmam, é perfeito. Só que por trás, cara, não tem nada de perfeito ali, tipo, atrás, assim, sabe. Então, assim, é um glamour que é filmado, que é passado, que eu acho que tá certo, eu acho que faz parte de todo É o bom, quem que não marketing. gosta de consumir o belo, de ver o belo? A Total. vida tem as suas dificuldades, e é isso, às vezes a pessoa tá ali, dá um relax de ver isso, né? Mas Mas assim, não é como parece ser, assim, às vezes eu acho que gera uma comparação, né, tipo, você chega em casa e a sua família não tá igual à família da internet. Mas gente, às vezes a família também não está como está sendo postado. Então acho que é muito importante a gente separar isso, pra não se iludir, pra não se comparar, ainda que eu sei que é difícil, às vezes a gente dá uma comparada, mas vivendo os 2 lados eu vejo que não existe o que é muito perfeito. é. Só é mostrado porque a pessoa quer mostrar. E falando nisso, Maju, ao longo desses anos aí que você vivencia isso, você acha que essa comparação, às vezes com outras blogueiras, com números, com quantidade de seguidores, isso já mexeu com a tua autoestima em algum momento, assim, ao longo desse trajeto? Ju, eu acho que assim, você olhar o que as outras pessoas estão fazendo,
se estão fazendo sucesso ou não, é inevitável. Acho que é extremamente compreensível a gente estar vendo e tudo mais. Às vezes a gente fala, nossa, poxa, eu queria estar nesse evento que uma amiga tá, eu queria estar fazendo isso. Mas, mais uma vez, eu acho que é sempre importante a gente olhar pra nossa caminhada, assim, sabe? Porque às vezes você gostaria de estar lá, mas, poxa, há um tempo atrás você gostaria de estar onde você tá. Então eu acho que Uhum, é importante a gente também reconhecer o nosso próprio caminho, uhum. assim. É tão interessante, um dia desses eu vi uma frase que falava assim, né? Agradeça a Deus. O que você tá vivendo hoje já foi um sonho, né? Aham. E que a gente às vezes se esquece muito, assim, A do gente só olha que. pra frente, né? E essa coisa da grama do vizinho, né? Que Sempre vai sempre. ser mais verde. Tipo, ah, mas aí eu tenho a grama, mas eu queria a dele lá que tá mais verde. Mas acho que essa sua fala é muito importante da gente reconhecer todo esse processo de construção, né? Eu acho que tem muito assim de você olhar o quanto a sua vida também é boa e o quanto às vezes a pessoa que você admira tá abrindo mão de coisas que você tem para estar lá. Então, Uhum. assim, até dando um exemplo pessoal, assim, é, às vezes eu tô num mood de trabalho muito grande que eu realmente me desconecto com a família, os meus relacionamentos, as minhas amizades. E aí, eu tenho muita dificuldade, assim, de separar, porque eu sou, tipo, trabalhadeira a nível máximo, assim, é muito Uhum. difícil eu recusar trabalho. Mas eu às vezes sinto que, tipo assim, poxa, eu tô aqui, sei lá, tô em outra cidade trabalhando, eu perco um domingo da minha família que é muito importante pra mim. Então, assim, não dá pra ter tudo. Então, eu Uhum. acho que é sempre importante quando a gente olha pra algum lugar que a gente quer estar, que a gente talvez tenha que abrir mão de algumas coisas. Antes eu falava assim, não, eu quero trabalhar e, tipo, máximo da minha carreira a todo custo. Hoje, obviamente, eu quero, mas eu não abro mão da minha família pra isso, E sabe? você já passou Então, por situações de pressão, assim, de assim, perder sono, de deixar de comer, de ter alguma coisa que te perturbasse em relação a as entregas que você precisa fazer? assim, eu sou muito preocupada, de novo, eu tenho Uhum. muita. Eu sou muito dedicada, assim, sabe? Eu falo que nenhum parceiro não pode dizer que eu não entreguei em data correta, que eu não cumpri com o combinado, tipo, Uhum. em anos, assim. Se eu não for conseguir cumprir, porque eu vou estar viajando, então isso já é avisado previamente. Uhum. Enfim, eu sou muito certa, assim, com isso. Então, na verdade, o que já pegou, assim, em negociação, de a pessoa falar, não era isso. Enfim, só que eu tenho muita consciência do quanto eu me dedico, sabe? Do quanto eu dei o meu máximo. Você acha que as outras pessoas com as quais você convive que fazem isso têm essa consciência? Vivem isso? Não, porque as pessoas falam pra mim, tipo, nossa, Maju, parabéns pela sua. é, Como é que fala quando você, tipo, vai? Não é persistência a palavra. Parabéns. Quando você só cumpre o que é tua obrigação. Tipo, você é elogiada por cumprir, por você vir no combinado, ué, você me contratou, eu Aham. vou estar aqui X vezes na semana, isso é o meu mínimo, isso não é elogio pra mim. Então, assim, eu acho que você, é, quando alguém, a única coisa que me chateia nisso tudo é se eu dei o meu máximo e a pessoa fala assim, tipo assim, não, não era isso, e então eu já cheguei em contratos e falei, olha, então, talvez seja melhor contratar outra pessoa, porque Uhum. esse é o meu máximo. E acho que Eu não consigo entregar mais que isso é isso. tão importante, gente, porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, né, sobre autoestima, né, isso é uma postura de alguém que tem isso construindo. Mas falar que não chateia é mentira. Sim, mas por Chateia, né? exemplo, eu te conheço um pouco, sou uma psicóloga, É, né? é. E acho que às vezes ter esse suporte, né, de Sim. ter essas conversas com alguém que já entende um pouco sobre isso, você posta, né, às vezes que você tá indo para terapia e Uhum. tudo. Acho que você acha que isso tem importância nessa sua postura, nesse posicionamento de não deixar se abalar ou de ter essa convicção daquilo que você faz, o que você entrega, de quem você é? Eu acho que muito, porque quando a gente é questionada nesse sentido, assim, né, de trabalho, que é uma coisa tão importante pra mim, te leva assim, tipo, será que eu realmente falhei, né? Mas eu acho que é muito importante a gente saber
que foi dado o nosso máximo. Porque, infelizmente, quando a gente não tem esse autoconhecimento, Afeta Maju, muito. muito, assim, porque daí você sempre vai pegar toda a culpa pra Uhum, você. uhum, Você realmente vai achar que a culpa é sua, que foi você que não entregou, que você não fez, que você não alcançou aquilo que foi solicitado ou comprado de você, né? Então, essa caminhada aí de cuidar da saúde mental, né? Ao longo de que todo trabalho, né, gente? Assim, ajuda muito a ter essa postura, esse posicionamento de falar, entreguei e fiz o meu melhor. Se o outro não está contente, se o outro Talvez você não é uma seja questão pra pessoa. do outro, né? Não É. necessariamente minha, né? E uma coisa que a gente tem visto, às vezes, Maju, comentarem na internet, assim, é essa questão, das vezes, de ódio, de perseguição, de haters. Você já passou por alguma coisa parecida? Como é que é isso pra você? Eu já, assim, na verdade eu recebo pouco hate, é quase que nulo, assim, mas por quê? Não é porque, ai, nossa, fofa, todo mundo gosta dela, não é isso. Aham. Mas porque hoje eu sei muito bem o que vai dar hate e o que não vai, assim. Eu acho que com o tempo que você vai trabalhando, pra mim é muito perceptível. Falo isso, pode gerar tal coisa. É muito automático, assim, o que pode dar, o que falar. Então eu evito tudo que pode dar polêmica, ainda que engaje, te dá Uhum. uma certa fama, as pessoas vão falar da sua vida, né? É isso que vai dar o boom do negócio, mas eu não gosto de boom negativo. Então, se for para dar uma polêmica que pode ter um lado negativo, não gosto. Não posso, não faço. E então eu tomo muito cuidado assim com isso. Mas então essa parte de hate, né? Agora a parte de perseguição, assim, eu já tive alguns anos atrás, eu fui seguida, uma pessoa que eu não sabia quem era, enfim, tem o boletim na delegacia. E aí a pessoa ficava no digital também, então foi físico e foi digital. Eu fiquei, assim, muito tempo Com traumatizada e eu precisei certeza. trocar meu carro, Uhum. enfim, é até a primeira vez que eu falo assim, eu até isso eu, tipo, acabei não expondo na internet, porque eu falei, não, eu nunca sei quem tá vendo, se essa Uhum. pessoa tá vendo, mas assim, eu sempre tive muito respaldo, assim, da minha família, então eu passei muitos meses andando com a minha família, comigo, mudei a posição, então hoje não posto, mas se você vê que eu tô postando, não adianta ir num lugar que não estou mais. Eu Uhum. já 6 dias eu postei aí, uma pessoa falou, Maju, eu tô aqui. Como assim não tô te vendo? Eu falei, não, não tô mais aí. Aham, Eu já aham. tô em outro lugar. Mas ó, que ótimo. Até uma dica pra você passar, né, para as Total. pessoas, porque assim, gente, olha que ponto isso chega, E né? você não sabe do que a pessoa é É capaz, muito pra que triste ela tá te isso, né? seguindo. Sim. Então, assim, essa exposição, ela tem um preço, né?